Eu vou começar a falar na aula de hoje, de forma muito introdutória, sobre programação de CLP, né? Já que a gente vai ter pouquinho tempo aí até às 19 horas, e 19 horas vocês vão migrar lá para a sala do Conheço 7, né? Então, segundo, terceiro e quarto horário está destinado aí para vocês assistirem as palestras do dia de hoje. Assim como vai acontecer amanhã e depois. E na quinta, né? Então a gente vai começar falando de programação de CLP. Tá uma tela branca aí para vocês? Sim, positivo. Beleza. Então, ao nosso terceiro módulo, né? A gente já viu duas situações iniciais, dois conteúdos iniciais, que foi a visão geral de CLP, né? Questão de hardware, de arquitetura, e a gente, né? Então, o que compõe esses, esses dispositivos tão importantes dentro de um processo de automação. Então, quando a gente está falando de programação de CLP, a gente vai automaticamente falar da norma IEC 61131. Essa norma, ela regulamenta tudo em questão de programação de CLP, tá? Ela tem as variações dela desde a norma IEC 61131 até a norma IEC 61131 7. Só para vocês terem uma noção, a norma 7 é relacionada à lógica fuzzy, né? Programação utilizando lógica fuzzy. A variação 5 é direcionada à comunicação. A variação 6 é direcionada à comunicação especificamente das redes do tipo Field Bus. Se vocês ainda não viram com o João, vocês ainda vão ver que a gente tem diversos tipos de redes relacionadas a uma rede industrial, né? Principalmente focando na questão de confiabilidade da rede, tá? Mas para a gente aqui dentro de CLP, talvez o que vai ser mais importante vai ser a variação 3, né? Então, a 61131, variação 3, porque ela lida especificamente de linguagens de programação. Vocês conseguem me explicar o que é uma linguagem de programação? Vocês já estão aí no segundo período, no segundo semestre de automação, já estão trabalhando aí com programação desde o primeiro semestre, né? Começaram a ver lá no comecinho a questão de Portugal, né? Acho que começaram a trabalhar agora um pouquinho com C++, né? Quem já começou a testar esse C++ no Arduino, né? Na IDE do Arduino, que é uma linguagem de programação que a IDE aceita. A gente tem outras linguagens de programação, por exemplo, C Sharp, o próprio C, Pascal, Java, né? Tudo isso aí são linguagens de programação. Mas quem consegue definir para mim o que é uma linguagem de programação?
Para mim, é a linguagem do ser humano que é convertida na linguagem de máquina. Perfeito, Marcelo. Então, linguagem de programação, a gente pode falar aí que é uma forma mais próxima possível que nós, seres humanos, vamos escrever de modo a fazer uma máquina nos entender, né? Então, linguagem de programação é uma forma do ser humano ser entendido pelas máquinas. Tá? Então, a gente vai ter aqui a nossa linguagem de programação, que em algumas vezes vai ser próxima à nossa linguagem humana. Essa linguagem de programação vai passar por um processo em um compilador, que a gente pode associar a uma ideia de tradutor, né? E esse compilador vai traduzir essa linguagem de programação escrita e próxima à linguagem humana em linguagem de máquina. O que é linguagem de máquina? Chamada aí também de linguagem binária, né? Linguagem de máquina é 0 ou 1. Então, a gente precisa da atuação aqui desse carinha, que é o compilador, para traduzir a nossa linguagem de programação em linguagem de máquina, em linguagem binária. Porque máquinas só entendem linguagem binária. E é humanamente impossível que a gente programe, que a gente escreva apenas em zeros ou uns, tá? Então, dentro da ideia de linguagens de programação, a gente vai ter dois tipos relacionados ao CLP. O primeiro tipo é o que a gente chama de linguagens textuais. Alguém faz ideia do porquê desse nome, linguagens textuais? No meu ponto de vista, é para justamente fazer a conversão do texto para a linguagem de máquina, para o 0 e 1. Sim, exatamente. Mas esse textual está intimamente ligado à forma de como nós vamos escrever o código, ou seja, o programa, tá? E isso daí vai ser uma forma bem próxima de um texto. Vocês conseguem me dar um exemplo de linguagem textual? O C++, ô Lucas? Por enquanto, as linguagens que vocês trabalharam, né? C, o C++, que é uma evolução, o próprio C Sharp, o Pascal, né? O próprio Portugal. E por aí vai. Então, todas essas linguagens que são escritas, que a gente tem palavras relacionando comandos, relacionando instruções, elas são linguagens textuais. Então, a primeira opção que a gente tem para programar CLPs
é através de linguagens textuais. Qual que é o problema? O CLP veio para substituir lógica de relé. Então, para programar CLP, as pessoas que estavam melhor habilitadas para trabalhar com aquele novo equipamento eram pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com lógicas de relé. E não tinham um conhecimento de lógica que conseguisse associar a estas linguagens escritas. Eles não conseguiam visualizar lógicas naquelas palavras e na forma como eram colocadas. Então, criou-se uma dificuldade nessa programação de CLP através de linguagens textuais. A gente tem como principais linguagens textuais aí dar uma limpada aqui. A gente tem duas principais linguagens textuais, né? Basicamente são as nossas duas linguagens textuais dentro de CLPs. A primeira é a questão de listas de instruções. Listas de instruções que vocês podem ver comumente em apostilas, em livros, o pessoal se referia a ela como IL, né, que faz referência ao nome em inglês, né, que é Instruction List. O segundo tipo de linguagem textual é a nossa linguagem de texto estruturado. Que vocês podem encontrar como ST, Structured Text, tá? Essa linguagem de texto estruturado é uma linguagem baseada em uma linguagem de programação que chama BASIC. Tá? Apesar de ter essas duas opções, nenhuma delas resolvia o problema de pessoas que estavam acostumadas com lógicas de relé fazer a programação de um CLP. Por conta disso, CLPs possuem um segundo tipo de programação. Alguém se arrisca? Se não é uma linguagem baseada em texto, é uma linguagem baseada em quê? Símbolos, Lucas. Exatamente. Né? E a gente chama esses símbolos aí de linguagens gráficas. Tá? Primeira linguagem básica que a gente pode abordar são as linguagens de diagrama de funções sequenciais, né? Que eu vou resumir aqui como Graph7, tá? Que é uma evolução do Graph7 francês lá. Então é o Graph7. A gente vai aprender a ler esse tipo de diagrama. O símbolo desse Graph7 é FSC, ok? Sequential Function Chart. O segundo tipo são diagramas de blocos. Diagramas de blocos de funções. Que é o FDB.
FBD. É o Function Block Diagram. Ok? Basicamente, são blocos que têm funções pré-definidas. Tá? Se eu falar esse bloco aqui é um bloco de soma, ele vai receber uma informação 1 e uma informação 2. A saída dele vai me dar uma saída 1, de forma que essa saída 1 é a informação 1 mais a informação 2. Então, isso daqui é um bloco de função. A linguagem textual, ela está escrita dentro dele. Só que nós já vamos usar o bloco. Né? A gente começa a se aproximar de uma linguagem gráfica. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer uma programação através da conexão de blocos. Tá bom? O terceiro tipo de linguagem gráfica é a linguagem mais utilizada na programação de CLPs. Porque ela foi a linguagem criada, baseada na lógica de relés. Então, as pessoas que já estavam acostumadas a construir lógicas de relés, se adaptaram melhor a essa nova linguagem, que é a nossa linguagem ladder, tá? Ou diagrama de contatos. Diagrama de contatos. Vocês vão ver muito mais comumente, é muito mais fácil a gente encontrar com o nome de linguagem ladder. Ou ladder diagram, resultando no símbolo, na abreviação de LD. Essa linguagem de diagrama de contatos, ela é totalmente baseada em diagramas de relés. Né? Então, o cara que já sabia lógica para relé, ele já saía na frente, né? Ele conseguia programar um CLP usando essa linguagem ladder. O que era importante só para completar a informação aqui, e a mais utilizada para programação de CLPs. Tá? O que é importante a gente saber para trabalhar com essa linguagem ladder? E para qualquer outra linguagem, né? Então vamos colocar aqui alguns aspectos importantes. Todas as linguagens lidam com entradas e saídas. Tá? Todas essas linguagens a gente vai ter que lidar com entradas e saídas. Tá bom? A gente normalmente vai chamar uma entrada de, deixa eu até colocar entre parênteses aqui, de input. E as saídas a gente pode chamar de O de output, ou é muito comum
chamar saídas de Q, tá? Esse Qzinho é exatamente para dentro do diagrama a gente não confundir o 0 com o O, né? Que talvez dificultasse a leitura. Então, utiliza-se o Q como saída, tá? Então, a gente tem uma simbologia aí de Q para output. Ok? Além disso, é necessária a utilização do que a gente chama de memória auxiliar. Normalmente identificado pela letra N. Essas memórias auxiliares, elas fazem um papel parecido com uma variável dentro de um código, né? Todo mundo tem alguém que não está habituado à utilização de variáveis dentro de um código, dentro de C, C++, dentro de Portugal. Se a gente quer salvar alguma informação, a gente tem que primeiro criar esse espaço na memória onde essa informação vai ser salva, né? Esse espaço na memória que a gente reserva para salvar essa informação é o que a gente chama de variável. Dentro de CLPs, a gente chama isso aí de memória auxiliar. A maioria das vezes referenciada pela letra M, mas a gente pode ver também, em algumas situações, pela letra V, tá? Menos comum. Ok? O que é importante também? Ter cuidado com os tipos de dados. Como assim tipos de dados? A gente tem diversos tipos de dados, tá? E cada tipo de dado vai gastar uma quantidade de memória diferente, tá bom? Então, a gente vai ter o tipo de dado referente a armazenamento de memória e nós vamos ter o tipo de dado referente a que ele armazena, beleza? Então, só para ficar claro, referente a tipos de memória, a gente pode ter tipos, não, a quantidade de memória, a gente vai ter representação do dado X para representar um bit. A letra B para representar um byte. W já é uma word, uma palavra, né? A word é definida por 16 bits. A gente tem double word, né? Que é uma palavra dupla. Então, se é o dobro de uma palavra, 32 bits. E a gente tem ainda o L para representar long word, que é uma palavra mais longa de 64 bits. Tá? Então, em questão de armazenamento de memória, cada letrinha dessa daí representa essa necessidade de memória para elas serem armazenadas e tratadas. Bom?
Quando a gente está falando de variável, o que ela vai armazenar? Uma variável do tipo binária, ou seja, que ocupa somente um bit, é uma variável do tipo bool, de booleano. Né? Uma variável do tipo byte pode levar a gente a uma variável que seja short int, né, que é um inteiro curto. E com esse short int a gente consegue contar de 0 a 256. Tá bom? A gente tem tipos diferentes de acordo com a informação que a gente está armazenando. Por exemplo, se eu quero armazenar uma questão de temperatura da água, eu vou poder armazenar essa temperatura da água numa variável do tipo x? Pensando aí que a nossa água, a nossa medição aí é de grau em grau, né? A gente não vai ter casas decimais. Ela tem precisão de 1 grau. Eu consigo armazenar essas temperaturas de água em uma variável do tipo x? Eu acho que teria que ser na de byte, não? Pelo menos nessa daqui, né? Pelo menos na de byte. Que eu teria que armazenar pelo menos 100 valores. Eu não consigo armazenar 100 valores em uma variável do tipo bit, porque em um bit eu tenho 0 ou 1. Então eu consigo armazenar 2 valores. Né? Eu posso definir o 0, por exemplo, para ser 50 graus. Eu posso definir o 1 para ser 75 graus. Mas e os outros 98 valores? O que eu vou fazer com eles? Eles estão perdidos ali, né? Então, eu não consigo armazenar essa informação em uma variável do tipo bit. Do tipo byte, já me atende, né? Porque o tipo byte tem 256 valores. Lembrando que o tipo byte aqui são 8 bits. Um byte, 8 bits. Possibilitando 256 valores diferentes. Eu poderia armazenar em uma do tipo W, ou do tipo D, ou do tipo L? O que vocês acham? Repete, por favor, Lucas. Cortou aqui. Eu poderia armazenar essa informação de temperatura, sabendo que eu só tenho 100 valores possíveis de temperatura. Eu poderia armazenar ela em variáveis do tipo W, D e L, ou seja, word, double word ou long word. Poderia fazer esse armazenamento aqui? Na minha opinião, eu acho que sim. Não teria problema. E aí, turma, vocês concordam com o Arthur? Eu concordo. Antônio concorda, e aí? Rogério não. Por que Rogério não concorda? O Arthur me falou uma coisa certa e uma coisa errada. Ele me falou uma coisa certa quando ele me afirmou que eu poderia fazer esse armazenamento nesses 3 tipos de dados. Eu quero armazenar só 100 valores. Eu só vou usar 8 bits, mas o que tem? Vai sobrar espaço. Ele pecou quando ele falou, não teria problema
a gente tem um problema aqui, né? Desperdício de memória. Tá? A gente vai jogar 8 bits fora para armazenar somente 8. O que a gente vai fazer com aqueles 8 bits que sobraram? No nosso caso, se essa palavra está armazenada para informação de temperatura, a gente não vai fazer nada. Eles vão ficar ali ocupando espaço, mas nós não vamos usar aquele espaço para nada. Né? Pensa lá, é como se você comprasse um pote de pôr arroz e nesse pote cabe 10 quilos de arroz. O saco de arroz vem 5 quilos. Você não vai abrir 2 sacos de uma vez só para encher o pote de 10 quilos. Então, você vai ter um pote de 10 quilos, sempre pela metade, quando ele tiver no máximo volume dele, ocupando um espaço gigantesco na sua casa. Né? Você nunca vai fazer a utilização de espaço total daquele pote. Então, quando a gente faz uma gestão equivocada de memória, isso vai funcionar. Não tem por que não funcionar. O nosso dado está salvo, as informações, se o programa está puxando a informação certa da entrada, mandando certo para a saída, se as referências estão ok, a nossa lógica está funcionando, o programa funciona. Mas você vai ter um espaço de memória ali que ele está inutilizado. A sua variável que você salvou nele não está usando e ele não pode ser usado por nada mais. Isso pode ser um problema na hora que o seu processo começar a crescer. Na hora que você precisar conectar mais equipamentos, mais dispositivos, fazer uma gestão melhor de memória, você vai precisar dessa memória que você está perdendo. Tá? Até porque memória de CLP é relativamente limitada. Tá? Então, não vale a pena a gente ficar desperdiçando memória dessa forma. Tá bom? Então, respondendo, eu poderia, mas teria problema. A gente estaria desperdiçando memória. Tá bom? Pessoal, hoje a ideia era só fazer essa introduçãozinha. Tá? A partir de amanhã, eu já planejo entrar de forma mais direta na nossa linguagem ladder, tá bom? E na quarta-feira já fazer algum exemplozinho. Lembrando que amanhã também a gente só vai ter um horário de aula mesmo, né? Teórica, sim. O segundo horário vai ser palestra. E na quarta-feira, idem, né? Primeiro horário, aula e depois mais uma palestra. Na quarta-feira já seria só uma, né? Tá? Do que eu falei hoje, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tá tranquilo. Para mim, está mais ou menos, Lucas. Essa questão de espaço de memória aí já exige um pouquinho mais de raciocínio. Né? Isso, mas a ideia é exatamente essa, tá, Marcelo? Saber que bit é um bit, que byte são 8 bits, que o word 16, double word 32, long word 64. A questão é a gente ter em mente que a gente não pode reservar um espaço maior do que a gente precisa. Tá? Basicamente é isso. Você não vai reservar um espaço maior do que você precisa. Tá bom? É como se vocês tivessem não sei a que ponto que vocês estão de C, né? Mas declaro C como int, declaro C como double. Né? Isso tudo a gente está alocando espaço de memória da máquina. A questão é que, para os programas simples que a gente faz, se a gente alocar tudo como double, a gente está num sistema computacional, num notebook, num desktop, a gente não vai ter
perda de desempenho, porque os nossos programas que a gente faz em C são simples. Em CLP, todos os programas são simples, são curtos. E a capacidade de memória, a capacidade de armazenamento é mais limitada. Então, a gente tem que ter uma preocupação maior na gestão de memória, quando a gente vai realizar isso na prática, tá? Beleza, Lucas. Turma, fechamos? Ok, professor, tranquilo. Ok. A gente se vê amanhã, 6h15. E vamos acompanhar a palestra agora, palestra sobre mercado de trabalho na mineração. Tá joia? Provavelmente a Janaína já mandou o link para vocês aí, ou se vocês, quando vocês fizerem a inscrição no Simpla, vocês receberam o link já, tá? Até amanhã, tchau, tchau. Ok, tchau, Lucas. Boa noite. Boa noite.